De 2020 a 2022, quando a pandemia estourou e até o ano passado, né, quando não se sabia exatamente como cada setor reagiria, alguns segmentos imobiliários, especialmente escritórios, shopping centers, sofreram bastante com a questão do lockdown, enfim, e as perspectivas não tão boas. Isso, naturalmente, os penalizou em termos de fundos imobiliários, né? Os investidores venderam cotas desses fundos, muitos investidores saíram. Qual que foi o impacto para os fundos de fundos, uma vez que eles, né, compram outros fundos? E, nesse sentido, qual a importância da diversificação? Faz parte, né, da gestão do FOF, do papel de gestor, de estar sempre avaliando, né, esse cenário assim, mais macro dos fundos, dos segmentos, para como que a gente vai navegar em cada um dos ciclos. De fato, acho que ninguém esperava ali naquele momento, né, a pandemia, o impacto que teve nos shoppings, principalmente, foi bastante chocante, assim, né, todos os shoppings fechados no Brasil todo. Ninguém podia imaginar que isso poderia acontecer, e isso acabou tendo um impacto, acho que de primeira ordem no preço, né? Então, a partir do momento que os preços foram impactados, as cotas dos fundos foram impactadas, alguns fundos pararam de distribuir rendimento, e aí, por consequência, o rendimento dos FOFs também diminuíram, mas também foi uma oportunidade porque naquele momento que estava todo mundo meio sem entender, né, onde que estavam as oportunidades que acabam também sendo geradas, nada melhor do que o gestor profissional que está ali no dia a dia, que está estudando isso, está coletando informação para, vamos buscar as boas oportunidades, vamos alocar, né? Então foi até nesse momento ali que a gente fez até o IPO do nosso FOF listado. A gente estava vendo bastante coisa descontada, boas oportunidades no mercado para alocação. A gente fez isso, acho que de lá para cá, né, já estamos falando de 3 anos de pandemia, então já muita coisa mudou. Por exemplo, o segmento de logística acabou tendo um vento super favorável nesse período. Shopping ficou ainda um pouco mais na incerteza ali, né, nos 2 primeiros anos. E agora essa coisa já mudou, né, um pouco. A gente vê os shoppings recuperando forte, logística já chegando ali a um patamar que as oportunidades são menos óbvias, e no papel do gestor de fundo, né, a gente vai fazendo esses shifts na carteira aos poucos. Então, até hoje a gente tem uma posição maior no segmento de shoppings. Hoje estão com quase 25% dos fundos alocados em shopping, enquanto logística e escritório, desde o início da pandemia até diminuiu um pouquinho. Legal. Você falou da questão de se movimentar, de identificar oportunidades. Esse cenário que a gente descreveu na pergunta anterior, ele dificultou muito novas emissões. Naturalmente, com a cota de mercado abaixo da cota patrimonial, fica difícil diluir o investidor, enfim. Isso meio que paralisou, especialmente nos FIIs de tijolo. Você diria que essa inércia no mercado foi um dos maiores desafios para os fundos de fundos, considerando que existe uma espécie de gestão terceirizada da carteira? E se não foi esse, qual o maior desafio nesse período? Eu não diria que foi o maior desafio. Acho que o grande desafio foi que estava todo mundo apostando bastante no segmento de tijolo e foi pego de surpresa com esse evento. Porque até, como estava falando, no papel aqui do gestor, como a gente vai navegando os momentos, né? Apesar de ter sido um momento difícil para tijolo, foi um momento positivo para recebíveis, né? Os fundos fizeram bastante captação, estavam conseguindo fazer boas alocações, e até o recebíveis aumentou bastante a fatia no IFIX, né, nesse período. Então também cabe ao gestor ir fazendo esses shifts. Eu acho que o desafio foi, naquele momento, fazer um giro rápido de carteira e se reposicionar. Perfeito. Você falou dos fundos de crédito, de recebíveis. No cenário atual, em que o CDI aponta para baixo, a inflação está relativamente controlada, os fundos de crédito tendem a manter um bom desempenho no que diz respeito ao dividend yield, ao rendimento pago para o cotista, e como é que vocês vão se posicionar nesse cenário? Acho que vale a pena a gente tentar só separar o que é o dividend yield do que é a expectativa de apreciação, né, das cotas. Então, você tem nos fundos de crédito a parte de CDI, que ainda está entregando um dividend yield muito alto, e a nossa expectativa é que continue assim, pelo menos aí nos próximos 6 a 12 meses. Porque mesmo que a gente esteja mais otimista com o ciclo de corte de juros, aí o CDI ainda vai estar alto por um tempo. Então, acho que esses são fundos que estão distribuindo yield alto, mas talvez tenham menos possibilidade de ganho. Por outro lado, os de inflação, até pelos resultados recentes, né, as inflações baixas recentemente,
eles vieram distribuindo um rendimento mais baixo, só que como consequência disso as cotas foram impactadas e na nossa visão começaram a apresentar oportunidade. Como que a gente navegou isso, né? Está navegando. Então, no primeiro semestre do ano, a gente reduziu bastante exposição em inflação, ficamos quase só no CDI e agora a gente voltou a alocar. Tá? Acho que o impacto maior já veio e agora acho que tem uma boa oportunidade. Excelente. A Vinci é uma das principais casas gestoras do Brasil. Vocês têm exposição a diferentes segmentos. Como é que vocês estão posicionados hoje no mercado de fundos imobiliários? Quais são as classes de ativo que representam as maiores parcelas de investimento de vocês? E qual a perspectiva para o curto prazo? Se os fundos de fundos tendem a manter a sua posição, ganhar relevância ou não? Nas outras classes, como é que vocês estão enxergando? Hoje, lá na nossa estratégia de FOF, a gente tem produtos diferentes, que de repente tem uma estratégia também um pouquinho diferente. Então tem o fundo listado, que é o VIF, que acaba sendo mais focado em geração de renda recorrente, e por ser um fundo listado, tem uma base mais de varejo. Mas a gente também tem fundo multimercado, por um perfil de profissional, cliente profissional, que tem um foco maior em retorno total, tá? Então, são fundos que não distribuem rendimento mensal, etc. Os dois fundos até têm uma carteira relativamente parecida, mas uma ou outra alteração. O multimercado permite que você tenha um giro maior de carteira. A gente tem tido um resultado bem interessante esse ano, a gente está feliz com o que a gente vem construindo. Até no multimercado a gente tem conseguido gerar um resultado maior. Comentando sobre a alocação, a gente está bastante positivo com shopping, como eu estava falando. Foi a alocação que a gente mais aumentou aí nos últimos 6 meses, desde o início do ano. É o VISC, né? É o VISC, mas digo até dentro dos fundo de FOFs. Sim. Então, assim, eu nem tenho só o VISC, né? Tenho alocação também, mas tenho alocação em outros fundos, legal, né? de mercado. Hoje estamos aí quase 25% da alocação em shopping, e dentro da locação em tijolo é a nossa principal aposta, tá? Mas ainda assim a gente tem uma alocação em logística e escritório que ficam mais neutras para o IFIX. Ainda assim a gente tem uma parcela em crédito importante. A gente diminuiu ao longo do ano, a gente estava maior em crédito, ou seja, a gente estava com uma posição um pouco mais defensiva, mas à medida que a gente foi vendo o cenário macro melhorando, isso foi permitindo que a gente fizesse apostas mais no segmento de tijolo, diminuímos crédito, mas ainda assim representa 30%, 40% das nossas carteiras, tá? A gente acha que tem bastante espaço para melhora dos FOFs, assim. Eu olho sempre que, bom, o FOF é um reflexo do que acontece no mercado de FIs, né? Então, se o mercado de FIs vai bem, e com uma boa gestão, você consegue fazer com que os FOFs tenham um bom resultado. Foi o que a gente viu no primeiro semestre. Acho que a gente vai continuar vendo isso, tá? O movimento de ciclo de juros agora, de fechamento, né, de corte, ele continua. Então, a gente deve continuar vendo isso até o meio do ano que vem, final do ano que vem. E para as cotas isso acaba sendo positivo. Acho que tem muita gente que ainda vai entrar nesse mercado, não só varejo, como investidores institucionais, e esse movimento de compra acaba sendo positivo.